galerinha do YouTube, meu nome é Joyce Nardo e estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou mostrar para vocês o nosso passeio aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E esse campanário tem 13 sinos, o maior para Maria e José, os pais de Jesus, e os 12 de cima são para os apóstolos. E assim vamos dando continuidade ao nosso passeio no maior santuário mariano do mundo, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Agora eu vou mostrar para vocês a Capela das Velas. Ela se encontra à esquerda da Porta Santa, construída na década de 70. É um dos locais mais visitados do Santuário Nacional. E esses mosaicos vão contar um pouco de cada pedaço da história bíblica. Então, aconselho vocês observarem. E aqui estamos na Torre da Basílica, que também chama muito a atenção aos visitantes. São 100 metros de altura. Depois que a cruz foi colocada, ela passou a ter 109 metros. A Torre da Basílica foi inaugurada dia 11 de janeiro de 1961. Com mais de 50 metros de altura, a fachada norte foi a primeira a ser edificada no Santuário Nacional. E somente a fachada norte foi aplicados 4.000 metros quadrados de mosaicos. A cruz que fica ao alto da torre tem a frase gravada: "Proteja, Senhor, o nosso povo pelo sinal da Santa Cruz". E foi no ano de 2007 que essa torre ganhou um relógio de 4 toneladas. A construção da Basílica tem 140.000 metros quadrados de área construída. Foram usados 25 milhões de tijolos e 257 mil telhas azuis. As outras 3 fachadas da Basílica também serão revestidas com cenas bíblicas. Atualmente, a fachada sul do templo está sendo preparada para receber os mosaicos, que estão sendo produzidos em Roma pelo artista do Centro Aletti. E agora estamos chegando à Cúpula Central, que foi inaugurada dia 18 de outubro de 2017. Mais um grande presente a todos nós devotos e a Nossa Senhora Aparecida. E essa exposição inicial é um espaço que podemos observar elementos que são do início da grande construção, da criação de um sonho. E aqui tem alguns objetos que nos lembram de quando foram construída a medição de solo e em qual igreja foram inspiradas para a construção dessa linda basílica que conhecemos hoje. E com o mesmo ingresso que nós visitamos a torre, podemos visitar essa exposição, que fica no início da Cúpula Central. É um combo, né? Que eles vendem na bilheteria: cúpula, torre central e o museu. Mas o museu, infelizmente, não podemos fazer imagem. Então é assim, no 16º andar se encontra o mirante, que nos permite ter uma vista de 360 graus de toda a região.
E também é no segundo andar da torre onde fica localizado o Museu de Nossa Senhora Aparecida. E é lá que encontramos vários artefatos religiosos, mas que infelizmente não pode ser filmado. E continuando esse caminho, vamos chegar agora na cúpula central. Eu acho, galerinha, que é um dos lugares mais incríveis aqui do santuário. Vamos, papito. Tijolinho por tijolinho. Agora a gente vai lá onde o pessoal assiste a missa, que nós ficamos olhando pra cima. É? Na cúpula. Nossa. Que papito? Não? E aqui é o centro da cúpula. Ficamos muito próximos a ela. É a parte mais alta do templo. Falando um pouco da sua simbologia, a cúpula em si representa a Nova Jerusalém, a morada eterna, o céu. Podemos observar o sol, que é a representação de Jesus, Deus Pai, Jesus Cristo. E ao redor nós temos a árvore da vida. Jesus sendo a árvore da vida, ele provém todos os frutos que são necessários para a nossa existência. Nós estamos a 50 metros do altar e da cúpula ao altar são 72 metros e 36 de diâmetro. E em si representa a Nova Jerusalém, a morada eterna, o céu. Nós cristãos sempre devemos transmitir a ideia central do cristianismo. Maria, ela não é deusa, ela aponta Jesus, sendo assim o caminho. Então nossa mãezinha tem essa conexão com Jesus. Ela sempre vai estar protegendo ele, assim como nós protegemos os nossos filhos. E aqui no santuário não é diferente. O centro do altar é o centro de toda a basílica e Jesus é o centro, como vocês podem observar na cruz acima. A redenção, a morte, a ressurreição e Nossa Senhora lá no fundo, sempre protegendo. E esse é o seu papel mais que especial no projeto e no plano da salvação. Mas é Jesus Cristo, o nosso mediador. Deus escolheu ele e ele veio ao mundo por Maria, e nós também podemos escolher Jesus por Maria. E Cristo é o caminho que nos conduz ao Pai. Lembra? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, nós não adoramos imagem. A imagem é um simbolismo, uma figura, como uma fotografia, como um retrato que temos dos nossos pais, de nossas mães, de uma pessoa querida. E Nossa Senhora é uma imagem que retrata a Mãe Imaculada, mostrando Maria com os traços de nosso povo, de nossa cor, de nossa raça. Nossa Senhora de Guadalupe, no México, ela é indígena. Em Fátima e Lourdes, ela é europeia. E aqui, a nossa mãe é negra e ela apareceu na época da escravidão. Então, só nos resta a ser dignos e respeitar as pessoas, assim como elas são, cada uma com sua cor, com seu talento, com sua graça, com sua crença, porque somos todos filhos de Deus. E esse é o desejo de Deus, é o que Ele quer para nós. Ele mandou o seu Filho para nos amar e sermos amados. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para julgar, condenar, mas para salvar. E esse é o desejo de Deus, é o que Ele quer para a nossa vida. A vida plena, a vida em abundância.
Ele manda seu Filho para nos redimir, para nos libertar, para nos salvar. É o maior amor que Deus tem conosco. E assim eu compartilho com vocês o quanto é maravilhoso sentir essa devoção de fé dentro deste santuário. É inegáveis, independentemente, galerinha, de qualquer religião, de qualquer crença religiosa. Falando mais um pouquinho para vocês das curiosidades da construção, que teve sua pedra fundada lançada em setembro de 1946 e foi custeada desde o início com as doações feitas pelos devotos. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi construída sobre o Morro das Pitas. Teve início a sua terraplenagem em 1952 e terminada em 1954. Começou a ser construída em 11 de novembro de 1955 pela nave norte e seguiu para a construção da Torre Brasília, que teve sua estrutura metálica doada pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Aparecida passou a ser chamada popularmente de Aparecida do Norte por causa da antiga estação de trem entre São Paulo e Rio de Janeiro. O embarque de passageiros na capital paulista tinha como destino o Rio de Janeiro, mas ao norte do país do que São Paulo. E esse trajeto passava por Aparecida. Como vocês já sabem, a história começa em 1717, quando os três pescadores, Domingo Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, encontraram partes da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba. Vou deixar o link para vocês do vídeo que fizemos lá, aqui na descrição. E aqui na descrição também vou deixar o vídeo que fizemos no aquário e no bondinho. E esse pedaço que vocês estão vendo são mostras da terra de todos os estados brasileiros e aqui são amostras de todos os rios brasileiros, das nascentes. É impressionante conhecer esse lugar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio turístico aqui na capela, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E não se esqueçam, hein? Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do meu canal. Tchau!